Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Harmonizando Comida Brasileira com Vinho. No episódio de hoje a gente vai preparar um tutu de feijão para acompanhar um vinho Chardonnay elaborado na Serra Gaúcha. Eu sou a Paula Daidoni e você está no Reserva 85, onde você aprende sobre vinho na prática. Já me servi um pouquinho do vinho aqui, porque cozinhar bebendo é muito mais gostoso. E também para conhecer os sabores e os aromas desse vinho. Assim a gente consegue ir acertando os temperos para ficar cada vez mais próximo do sabor que a gente tem do vinho. Esse vinho, ele tem bastante presença de madeira, tanto na boca quanto no aroma. O que eu pensei aqui para a gente fazer essa combinação? O tutu, ele é um prato que é à base de feijão. Feijão já é um ingrediente bem complexo pra gente combinar. Dentro do feijão a gente coloca lombo, bacon, linguiça. Então são diversas proteínas. E o mais importante, são proteínas que têm bastante sal. Então o que eu pensei aqui? Quando a gente fala de uma proteína de carne branca, a gente pode pensar em vinho branco. Então a gente não precisa de uma estrutura tão pesada como se fosse uma carne vermelha. Então vinho branco porque a gente tá falando de carne de porco. Segunda coisa, tanino e sal não combinam. Se você tiver um vinho com tanino e uma comida com muito sal, o tanino vai potencializar esse sal e deixar a comida extremamente desconfortável. Ele vai aumentar essa percepção do salgado. Então eu tirei o tanino de jogo justamente para a gente não ter esse problema. Então eu coloquei um vinho branco porque não tem tanino. Outra coisa, como eu falei, esse vinho ele tem bastante presença de madeira. Então o que eu fiz? Eu preparei a couve na manteiga. Assim ela ficou com uma textura mais untuosa, ela tá com uma boca mais macia, uma boca mais amanteigada, assim como a gente percebe o sabor do vinho. Então eu usei a manteiga justamente para trazer essas notas tanto aromática quanto de textura. Tem uma banana, eu usei banana in natura, eu adoro servir banana com comida brasileira, principalmente banana fresca. Então a banana ela também tem essa textura mais untuosa, mais amanteigada, né, mais macia, que é o que a gente vai encontrar no vinho. Então a ideia aqui era a gente colocar um vinho onde ele mostrasse a potência do prato, mas deixasse a refeição mais delicada. E foi justamente isso que a gente fez aqui. Um Chardonnay para acompanhar um tutu de feijão. Quero que você teste aí em casa e depois me conta aqui nos comentários qual que é a sua receita de tutu e se você combinou com Chardonnay, o que você achou. Você que me acompanha aqui sabe que eu não sei cozinhar muito bem, mas que eu adoro comer. Então eu vou me esforçar muito para fazer com que essa receita dê certo, não queime e fique gostosa. O que a gente tem aqui? Para preparar um tutu, eu tenho feijão, ele já estava pronto, temperadinho, então eu vou usar ele para fazer o meu tutu. Eu tenho também lombo, que vai fazer às vezes do bacon, ele é um lombo defumado. Linguiça, farofa, couve e banana, porque comida brasileira que se preza tem que ter banana. E vou servir acompanhado de um arrozinho. Então, enquanto eu preparo a receita, eu vou te contando por que eu escolhi esse vinho e como é que a gente pensa na harmonização de comida brasileira com vinho. Lembrando que essa é minha receita, uma receita que eu faço, é uma receita mais rápida, mais prática, assim, para fazer no dia a dia e eu poder almoçar alguma coisa mais gostosinha. Então faça a receita que você conhece, mas dá para você levar as mesmas dicas de harmonização para sua receita, igual eu fiz aqui. E para começar, eu vou fritar o bacon, que é na verdade um lombo, e a linguiça. Eu vou fritar eles na própria gordura, não vou usar nada para estimular essa gordura, porque já são carnes bem gordurosas. Então aqui é um ponto importante, a gente está falando de gordura de proteína animal, os dois vindo de carne de porco, então é uma carne branca, mas ainda assim é uma gordura, é uma carne mais gordurosa. Para gordura a gente precisa de acidez, é a acidez que controla essa gordura que a gente vai sentir na boca. A acidez é aquela sensação de boca salivando. Esse vinho, ele é bem ácido, e inclusive eu continuo salivando enquanto eu tô falando com vocês, eu sinto a acidez bem forte aqui. Então ele é muito legal porque ele vai cortar essa gordura que vai vir ali da fritura das carnes. Para aproximar mais o sabor do vinho com a comida, eu vou temperar um pouquinho essa carne com o vinho que a gente vai beber. É sempre importante quando você for usar álcool no preparo, use sempre o mesmo vinho que você vai servir para preparar a comida e sempre coloque ele como primeiro ingrediente, porque assim você deixa o álcool sair e o que sobra aqui é só sabores e aromas. Enquanto a linguiça e o lombo vão fritando e vão ganhando corzinha aqui, eu vou picar a couve. Eu gosto de fatiar a couve em pedaços maiores, assim, ó, em fatias mais largas. Meu marido reclama, ele não gosta, mas eu gosto. Então você pica a sua couve aí do tamanho que você achar melhor.
Agora eu vou usar a mesma panela que eu fritei a linguiça e o lombo para fritar a couve. Só que agora eu vou colocar um pouquinho de manteiga. A couve já tá fritinha, assim como a linguiça e o bacon. Agora a gente vai preparar o feijão. Então eu vou colocar o feijão na panela, vou deixar ele dar uma fervida e aí sim eu vou colocar o lombo, a linguiça e depois a farofa para dar aquela consistência do tutu. Eu coloquei as carnes dentro do feijão, mas há também quem prefira servir as carnes separadas, aí vai da sua receita. Mas eu gosto de feijão com carne dentro. Vou aproveitar e vou temperar um pouquinho com pimenta vermelha. Agora eu vou deixar engrossar. Tutu finalizado e lindamente empratado. Então a ideia aqui era a gente colocar um vinho onde ele mostrasse a potência do prato, mas deixasse a refeição mais delicada. E foi justamente isso que a gente fez aqui. Um chardonnay para acompanhar um tutu de feijão. Quero que você teste aí em casa e depois me conta aqui nos comentários qual que é a sua receita de tutu e se você combinou com o chardonnay, o que você achou. Se você escolheu um outro vinho, me conta qual que foi esse vinho que você combinou. Porque além da chardonnay, a gente pode pensar em outras opções aqui. Por exemplo, um espumante iria muito bem. Bom, agora eu vou comer antes que fique frio e vou provar a minha harmonização. E a gente se vê no próximo episódio sobre harmonizando comida brasileira com vinho.